Sejam bem-vindos ao Conecta, o podcast da Movia, que fala bastante sobre tecnologia, pedágios e principalmente rodovias sem barreiras. E hoje eu estou aqui com o Antônio Carlos Miró, gerente de operações da Capt, gerente de entregas e produtos da Capt também. E a gente vai bater um papo sobre Free Flow, tecnologia, outros sistemas aí que a gente tem conversado bastante recentemente. Obrigado por estar aqui hoje, Miró. Opa, Pedro, eu que agradeço, muito obrigado pela presença, pela oportunidade de falar um pouquinho da Capt, né, e falar um pouco da nossa experiência global aqui no Brasil, já há 2, 3 anos, operando Free Flow. Legal, legal. Bom, a gente tem um projeto em comum, a gente conversa bastante aí sobre Free Flow, mas eu estou bastante curioso e interessado para saber sobre outras tecnologias que vocês têm, como é que vocês ajudam também as empresas. E para começar, como que você chegou nesse mercado de tecnologia, de rodovias especialmente? Conta aí um pouco da sua trajetória pessoal. Sim, eu estou na Capt, que não era Capt, vamos colocar assim, né, eu estou nessa mesma empresa há 22 anos, né, Caramba! comecei como Telvent, lá como engenheiro júnior, e depois a Telvent foi comprada pela Schneider, né, aí a Schneider vendeu essa parte que era de tráfego para Capt, né, porque a Capt não tinha, principalmente o pedágio com barreiras. Ela já vinha há muitos anos com experiência de Free Flow, mas não tinha o pedágio com barreiras, então ela queria uma solução completa, além de trazer as outras soluções, né, que a Telvent tinha e a Capt não tinha, então juntou tudo no seu portfólio. Legal. E além do. A gente conhece a Capt, eu pelo menos conheço do Free Flow, de Pórtico, Sim, integrador, né? A gente chama. Aí a gente até tem um projeto em comum. sim. Mas quais outros produtos a Capt tem? O que a Capt oferece hoje, assim? Sim, a Capt, ela tem, vamos lá, ela tem 132 anos já de existência, ela é uma empresa austríaca, né? Uhum. No Brasil, ela já atuou no passado com venda de tag, venda de antenas, aquela 5.8, aquela Tá. maiorzinha, né? Então, além disso, além da área de pedágios, né? Ela atua também com tráfego urbano, né? Então, ela tem um sistema que a gente chama de Ecotraffics, que é um sistema que junta toda a parte de semaforização. Então, também temos controladores semafóricos em Uhum. várias capitais aqui do Brasil e cidades menores. Também Farroupilha, por exemplo, é uma cidade que nós temos um sistema completo lá com o Ecotraffics. Legal. Temos Rio de Janeiro, temos Belo Horizonte, já há mais de 20 anos o sistema de Belo Horizonte é dentro desse sistema Ecotraffics. E o principal dele é a parte de controle de trânsito, né? Porém, ele coloca dentro desse sistema painéis, radares, sistemas de cerca de segurança com Uhum. câmeras, né? Então, ele integra qualquer sistema em um único sistema para a prefeitura e disponibiliza essas informações no vídeo wall. Legal. Né? Além da tráfego urbano, nós também temos túneis, né? Então, por exemplo, o contorno de Florianópolis é um túnel que nós fizemos junto com o Arteris agora, é um sistema através de um consórcio, mas todo o sistema ali, Dynac, é um sistema da Capt que faz todo o controle de automação do túnel. Né? Então, desde da água que corre no túnel, dos ventiladores, da elétrica, então isso tudo entra no nosso sistema é uma escada que faz todo esse monitoramento do túnel. Legal. E também temos o próprio Ecotraffic também, ele faz a gestão de tráfego interurbano, então câmeras tipo contadores, Uhum. SATs também se pode integrar nesse sistema. E pedágio canalizado e pedágio free flow. Né? Legal. Temos o Smart Toll, que é o nosso pedágio com barreiras, e o free flow, que é o nosso principal carro-chefe agora aqui no Brasil. Não, legal. E a gente fala bastante sobre Free Flow. Queria até te ouvir um pouquinho, assim, a gente fala bastante sobre Free Flow, Uhum. mas algumas pessoas ainda têm bastante dúvidas sobre tecnologia, sobre a assertividade da tecnologia. Sim. No teu ponto de vista aí da Capt, como que se dá principalmente a qualidade hoje em dia dos sistemas, não só da Capt, Uhum. mas de captura, assertividade, e principalmente para a concessionária ter um parâmetro aí dessa assertividade da ocorrência, né? A gente Sim. vê que o problema hoje são as perdas realmente, porque depois que o veículo passou e não pegou, É. aí tem uma perda, não tem como Uhum. recuperar. Mas qual que você vê que é um parâmetro bom de assertividade hoje no mercado? Sim. Então, vou colocar um embasamento técnico aqui. Né? A Legal. Capsch hoje ela é um fabricante de equipamento. Então, ela fabrica equipamentos específicos para atuar em free flow. Então, ela não é um integrador de equipamentos, né, como várias outras empresas no Brasil e no mundo. Então, ela fabrica seus equipamentos. O principal dele a gente chama de VDX, é um equipamento que tem 6 câmeras. Né, ele tem 4 câmeras estereoscópicas que ele formam
imagens tridimensionais, né? Até uma curiosidade, essas câmeras ela foi desenvolvida por uma empresa sueca e elas foram utilizadas muito para sistemas antimísseis. Ah, Né? que Então, legal. a velocidade não é o problema, porque Sim. realmente ela foi câmeras desenvolvidas para detectar mísseis. Né? Então, a gente pegou essa tecnologia e embarcou dentro desse nosso equipamento, né? Que é o principal deles, que é o coração do sistema. Ele faz a detecção dos veículos, ele chega a detectar eixos também, verifica a placa frontal, placa traseira, e traz toda essa informação, né, das transações. Isso, com um sistema de back-office e um sistema próprio da Captcha, né, a gente consegue ter uma assertividade muito alta, né, visto que é um sistema preparado para isso. Uhum. Né? Então, o que nós normalmente colocamos em nossos contratos com os clientes são os KPIs. Sim. Né? A gente fala muito deles e a gente mede eles junto com os clientes, e os clientes muitas vezes fazem essa aferição também própria para comprovar e corroborar aqueles números que a gente coloca em contrato, visto que se a gente não cumpre, né, a gente tem uma sanção ali Sim. contratual, né, e trabalhamos sempre até cumprir. Né? Então, hoje a gente conseguiu ali, principalmente no Rio Grande do Sul, a gente tinha um desafio muito grande com os veículos comerciais e eixo suspenso. Né? Hoje a gente está com uma assertividade muito boa, a gente está chegando em alguns pórticos a 99% de Caramba. assertividade. Então, moto, carro, carretinha, van com roda dupla. Então, questões específicas, né? Guincho, então tem algumas particularidades com guincho, que é da concessionária, que não é. E os veículos comerciais, até 9 eixos, né? Se tem Uhum. 2 ou 3 suspensos, então tudo isso a gente traz para dentro dessa tecnologia, né? Diferenciando rodagem dupla, rodagem simples, eixo suspenso, motos, até bicicletas. Então, tudo isso aí a gente faz uma detecção perfeita com esse KPI. Né? E além desse KPI também, claro, a gente tem que ter uma garantia da detecção da placa do veículo, né? Que hoje, se não tem tag, precisa de uma boa leitura da placa. Né? Então, nosso sistema faz ali uma detecção de 99,5% da detecção da placa. Né? Legal. Então, a gente tirou a foto frontal ou traseira e mostra na foto onde está a placa, né? E coloca uma resolução ainda maior para a gente conseguir dar um zoom e aí, através do back-office, né, atuar com contraste, brilho, e às vezes a placa está apagada, às vezes está adulterada. Então, a gente tem Sim. que ter uma boa qualidade de imagem e um bom enfoque, né, da placa para conseguir essa boa validação. Né? Claro, existe um motor OCR, né, mas às vezes Sim. nem o motor consegue detectar. Né? E aí o olho humano ali realmente precisa atuar. Né? A inteligência artificial ajuda, mas assim mesmo ainda sobra para o olho Claro. humano atuar e através dessas ferramentas de imagem, né, a gente conseguir extrair realmente qual é a placa daquele veículo. Não, muito bom. E a gente estava comentando ontem, inclusive, no evento que a gente Sim. participou, que algumas pessoas ainda têm a percepção de, por ser talvez um produto super inovador, uma câmera completamente diferente, Sim. um desenvolvimento externo, né, Uhum. um produto europeu, que tem um custo muito mais alto Sim. também. A verdade é Uhum. essa, né? Todo mundo tem a percepção de que talvez custe caro. Né? Uhum. Implementar um sistema free flow já é caro e alguns sistemas Sim. existe a percepção de que é mais caro ainda. Né? Uhum. Nesse sentido, assim, como que se dá essa precificação? Claro, não em valores, né? Sim, sim. Mas é acessível hoje esse produto Uhum. já no Brasil? Ele já está tropicalizado? Ele já está Uhum. aderente Sim. ao que tem hoje no Brasil? Como é que tá? Sim, a Captcha, exatamente para atender toda a demanda do mercado, né, ela tem um estoque Brasil, tem estoque LAN, né, no Chile, então o cliente não vai ficar desatendido de equipamento, né, esse é o Legal. principal ponto. Esse sistema, ele não tem como ele é tudo consolidado, né, então às vezes comparando com outros sistemas, ele junta um scanner, 3 câmeras, 4 câmeras, então no final ele não tem um preço maior ou muito maior que outras integrações como outras integrações são realizadas. Uhum. Né? Então, eu acho que essa parte de custo de equipamento, ela já está superada, né? E a gente observa isso em várias licitações aí que a gente participa, né? Em vários concorrentes que a gente participa. O que a gente coloca é que a gente acaba trazendo soluções sob medida para cada cliente. Né? Uhum. A gente analisa, por exemplo, um cliente que tem 8 mil veículos dia, né? Uma rodovia
de baixo fluxo, às vezes, Sim. só que esse baixo fluxo às vezes tem 60% de veículo comercial. Então a gente foca na detecção do veículo comercial, mas às vezes a gente não precisa ter uma redundância de equipamentos, né? Entendi. Ou ter um pórtico a mais para ter câmeras auxiliares. São custos que a gente consegue mensurar para cada cliente, né? Que ele não precisa demandar. O nosso MTBF é altíssimo. A gente tem clientes com equipamentos de mais de 10 anos em funcionamento. Legal. Né? E nossa reposição é muito rápida. Todo o sistema ele é instalado em um Quick Fast Connection. Né? Então, basicamente, você levanta a tampa, né, que Desacopla. 100% da manutenção e da instalação é no pórtico. A gente não precisa fechar a rodovia nunca, só para instalar o pórtico, efetivamente. Né? Mas a gente levanta a tampa, tira o equipamento, tira os cabos, tira o equipamento, coloca o cabo, coloca o equipamento, ele já está posicionado, configurado, porque toda a configuração está no controlador, não está no equipamento. Então, é muito rápida a manutenção e a substituição. E com isso a gente consegue oferecer soluções personalizadas para cada ponto. Então, o mesmo cliente às vezes tem um ponto que tem 8 mil veículos dia, que é pouco. Outro pórtico que já tem 80 mil veículos dia. Então, nesse pórtico a gente cria uma redundância específica para cada tipo de equipamento para garantir ali a performance e garantir a detecção de todos os veículos e a menor perda possível. Às vezes, 1 hora desse pórtico de 8 mil veículos, 10 mil veículos, é muito menor a perda do que você ter equipamentos, né, ou vários equipamentos instalados que você praticamente não vai ter utilidade ali e vai pagar muito mais caro por isso. Não, perfeito. E além dessa percepção, eu acho que do preço ser alto, né, de custar caro para o Free Flow, existem vários outros problemas também que dificulta a adesão do Free Flow em geral, né? Sim. E no meu ponto de vista, também voltando ao tempo que a gente conversou ontem, é o conhecimento também das concessionárias, dos profissionais das concessionárias, que talvez não tenham essa capacidade ainda, porque ninguém tem um projeto super novo, não é uma crítica, né, aos profissionais, ninguém tem tanta experiência assim a fazer adesão, a desenvolver um projeto de Free Flow, né? Sim. No teu ponto de vista, assim, o que tem impedido esse avanço no Free Flow das concessionárias? E até trazendo um exemplo do dia a dia, assim, o que você sente no dia a dia de uma operação de Free Flow que impede, assim, um bom desenvolvimento do projeto ou uma execução eficiente desse projeto? Sim. Contar uma história, vamos dizer assim, né? Tá. A gente hoje, imagina que você tem um cliente que ele recebe 100% das suas entradas, né? Pré-pago, praticamente. Sim. Então, chega alguém na cabine, já te entrega o dinheiro, já faz o débito do cartão, né? Ou você define ali se aquele tag está liberado ou não está. Então, ele pode-se dizer que ele tem 100% da garantia da receita pré-paga, entre aspas, né? A partir da solução do Free Flow, ele tem que confiar 100% em equipamentos, né? Que vai decidir, que vai detectar ou não o veículo, né? Essa é a parte importante, detectar o veículo. E além de detectar se a placa frontal, a placa traseira, os eixos estão contando, né? Juntar tudo isso e mandar para um back-office. O back-office tem que decidir se é um isento, se vai cobrar para OSA A, B, C, D, se vai, né, se não tem nenhum tipo de pagamento, então vai para um sistema da Movia para que o pagamento seja realizado através da placa. Né? Porém, todo esse back-office operacional, ele toma decisões sozinhas. Ele tarifica, ele aplica desconto, ele define a categoria, se tem dúvida, aplica um IA, se o IA também tem dúvida, vai para uma validação. Pessoal. Então, acaba tendo um processo completamente pós-pago, né? E pós-definido, né? E os clientes precisam aprender, entre aspas, né? Ou se acostumar com aquela nova automação e automatização, né? E confiar no sistema, né? E conforme vai ganhando confiança, a gente vê isso com os nossos clientes, vai relaxando um pouquinho, vamos dizer assim, né? E aplicando mais automação ainda para que o sistema rode ainda mais sozinho. Né? Então, a gente começa, às vezes, com confianças, que a gente chama, né? O que é a confiança? A gente pega várias informações que o sistema gera e cria uma confiança. Se ela é acima de 95%, é automático. Né? Se ela é abaixo de 95%, a gente começa a 95%, né? Ela é manual. Mas a gente vê se baixa para 90%, o impacto no cliente final é muito baixo, né? Que é possível tratar através de um call center, através de uma ouvidoria, e você diminui a sua operação. Né? Então, isso conforme vai ganhando a confiança, você vai conseguindo fazer essa automação. A gente busca trazer tudo isso
toda essa automação para o cliente, a gente explica para ele, é um sistema que praticamente acaba não tendo telas, mas você tem relatórios e tem um BI e informações bastante fiéis do histórico da transação, né? Desde a recepção, por onde ele trafegou dentro do sistema, para chegar naquele final que ele gerou, né? De tarifa, se houve desconto, qual é a categoria que foi cobrada, né? Então, esse é o resultado final ali que vai para um back-office comercial, né? E aí fica consolidado o pagamento ou aguardando o pagamento para depois ir para um enforcement, né? Que seria o ponto final aí da transação, né? Claro, ainda fica a dívida ali para o usuário, Sim. né? Mas o enforcement ali realmente é o que a gente menos espera, mas é o que pode acontecer depois dos 30 dias de não pagamento. Eu acho que do que você traz aqui, de fato, exige muita confiança no sistema, no projeto construído e, claro, acho que a concessionária se acostumar a ter esse processo mais automatizado que muda completamente a realidade dela, né? Assim, ela não estava acostumada até então a seguir deste modo. E até complementando, né, o que a gente precisa atacar é realmente mostrar a eficiência do sistema, que você pode confiar no sistema, né? A gente mostra com apresentações, levando por exemplo, nós temos mais de instalações em 23 países, né? Então, temos até uma pergunta inicial que você fez, a gente traz todo esse conhecimento global, então um cliente lá na França pediu uma coisa diferente, uma funcionalidade diferente, um cliente nos Estados Unidos pediu outra. Tudo isso a gente engloba no sistema e traz para a solução local, né? Então, o versionamento, ele é feito global. Claro, a gente tem adaptações por projeto, claro, né? Isso é normal, mas o core dele é global. Então, a gente traz toda essa performance, todo esse conhecimento de clientes no mundo inteiro, dores que já foram sentidas e foram sanadas, né? Como uma solução, e a gente traz essa solução em versionamentos, aqui em releases, para os clientes locais. Né? E dessas tecnologias que vocês trazem de fora, assim, o que vocês têm desenvolvido lá fora, o que você ainda vai trazer, ou que está no backlog de vocês para trazer de inovação para cá? Porque isso é uma pergunta constante, né? O que tem de novo, o que vai acontecer e assim por diante. Com o mercado aquecido, a gente entende que vai ter oportunidade para muitos, né? A gente... hoje nós estamos com cerca de 50 pórticos já contratados ou em operação ou em instalação, mas ainda assim a gente quer continuar sendo líderes no mercado, não só brasileiro, mas mundial, que já somos, e trazer inovações. Né? A gente tem inovações tecnológicas, né? Que, por exemplo, por cobrança por GPS, que já usa em alguns países da Europa. Né? A gente tem o V2X, que não é exatamente uma cobrança free flow, mas é possível também realizar no futuro cobranças ou ir mais por um lado do ITS, monitoramento, segurança. A gente também consegue trazer serviços agregados à solução de back-office. Né? Então, a Capsch já faz isso em outros países, a gente faz operação de sistema de back-office. Legal. Né? Então, a gente opera o back-office para o cliente não precisa se preocupar com nada. A gente coloca o back-office na nuvem, a gente dá manutenção, a gente implementa, a gente operacionaliza, né? E entrega a tarifa, entrega praticamente a receita para o cliente. Ele tem que se preocupar em controlar a receita, operar a rodovia, que é o core, né? E a Capsch, ela tem condição de oferecer toda essa gama de serviços, né? Todo como back-office as service, ele compra o equipamento, porém todo o back-office ele consegue colocar na nuvem e toda a operação a Capsch consegue realizar para o cliente. Né? A gente já está viabilizando isso, já temos a América Latina, né? E estamos vendo como viabilizar isso para o mercado brasileiro também. Não, super legal. E você trouxe a questão do satélite, né? A cobrança por satélite, que é um ponto que foi discutido, se eu não me engano, no último evento que teve em Brasília sobre Free Flow, alguns cases que acontecem assim lá fora, na China, tem outros cases assim também de cobrança por satélite. O quão distante estamos dessa realidade aqui no Brasil, você acha? Então, a gente utiliza satélite, se eu não me engano, na República Tcheca, exatamente para caminhões. Né? O caminhão ele já possui uma tecnologia ali embarcada, lá na Europa, nesses países. Então, a gente praticamente ele não tem um sobrecusto. Né? Então, ele tem a tecnologia, então a gente faz o monitoramento. Esse caminhão, às vezes, ele somente atravessa o país. Ele vai de um país A
para um país C e atravessa o país B. Entendi. Então, esse país B, para fazer essa cobrança, ele adota um sistema já que é comum ali entre os 3 países, exatamente para fazer essa roteirização e, conforme a rota, fazer a cobrança. Eu ainda acho que está um pouco longe para chegar no Brasil. No Brasil, a gente já fez testes, algumas empresas já fizeram testes com Bluetooth. Sim, Né? sim. A questão do Bluetooth é a gente saber diferenciar se tem 4 pessoas no carro e tem o carro ainda. Então, a gente tem 5 Bluetooths ali que a gente tem que saber qual que a gente vai cobrar. Então, tem que ter uma lista prévia, provavelmente, como um tag hoje, né? Então, eu acho que o maior desafio é esse. Eu posso estar falando que já é algo passado, mas que já, inclusive, que já está ultrapassado esse problema, mas a gente hoje vê como uma problemática. Sim. Hoje, o que a gente coloca é que realmente ainda o TAI é a melhor solução de pagamento, né? É a mais barata para a concessionária, né? No fluxo da transação. Porém, a gente sabe que nenhum país hoje tem 100% TAG, então sempre chega a 80%, 60%. Hoje no Brasil a média é 60%, Exato. 70% após a implementação do Free Flow, né? Então essa necessidade do pagamento pela placa ou opções de pagamento que não seja do TAG, né? Elas continuarão existindo como existem ainda em todo mundo, né? E assim, a gente que trabalha, a Movia, por exemplo, trabalha com o back-office comercial, pagamento, as soluções de pagamento. Para nós é fundamental que a gente tenha um parceiro que está atuando na rodovia, que tem uma alta assertividade dessa coleta, desse dado, para que a gente possa processar, né? Então, assim, é um trabalho em conjunto muito importante e que assim, a gente tem que jogar muito próximos, né? Então, até um ponto aqui para a gente falar um pouco, todo mundo acha que há um conflito entre o back-office comercial e o back-office operacional. Algumas empresas têm o back-office comercial e operacionais juntos, né? E outras que seguem o nosso modelo, que tem um back-office operacional da Capti, tem um back-office comercial da Movia e assim por diante. Mas dentro desse tema ainda, você vê alguma diferença ou algum conflito no dia a dia de ter um back-office separado, de ter esse back-office que talvez não seja unificado. As pessoas acham que não é unificado, né? Mas só para fazer um parênteses aqui, a gente tem todos os ritos e procedimentos de comunicação para garantir essa operação, né? Mas e a Captcha eu sei que tem também em outros países o back-office comercial, né? Tem a operação completa também. Mas você acha que perde qualidade? Você acha que perde informação? Você acha que a gente está muito distante? Ou quem faz o tudo junto está distante do que a gente faz? Assim, qual que é a tua visão sobre isso? A minha visão, né, pessoal, inclusive, eu acho que é o modelo operacional de praça de pedágio que acabam querendo trazer para o Free Flow, né? Porém, existem muitas particularidades do Free Flow, né? Como eu falei, pós-processado. Então, você tem que ter uma inteligência, uma engenharia que existem já em back-office e praça de pedágio, né? Para aumentar ali, aliás, diminuir a validação manual, principalmente, né? Porém, existem mais particularidades, né? Ali você vai ter que... hoje, na praça de pedágio, vem tudo pronto das cabines, né? No Free Flow, você precisa ter todo um pacote de inteligência, né, que o sistema de pedágio normal hoje não tem, né? Como eu falei, nós temos um segundo OCR, nós temos fingerprint, nós temos várias tecnologias para garantir aquela transação, garantir a qualidade daquela transação e, ao final, garantir a efetiva cobrança e meio de pagamento e eixo daquela categorização daquela transação. O back-office operacional ele é responsável por tudo isso. O back-office comercial, a Captcha acaba tendo um pedacinho dela aqui no Brasil também, né, que é a parte de CRM, que é a consolidação de todas essas transações, e tem a parte de enforcement também, né, e todos os outros módulos que acaba não tendo, porque não é usado pelo Brasil, e a gente acaba agregando junto com a Movia o resto das funcionalidades de pagamento, né? Então, eu acho que é mais uma visão de mercado, de como a grande parte das operações são realizadas já no Brasil, e algumas empresas já que atuam no mercado brasileiro acabam, não digo que adaptando, mas se adequando de uma maneira a facilitar aquela operação de clientes que já conheciam a operação, né? E trazer essa mesma operação, ou uma operação muito semelhante, para aquele modelo de Free Flow. Sim. Né? Eu entendo que é mais
um mix de adaptações, né? Sim. Uma adaptação operacional junto com uma adaptação da própria integradora àquela solução. Alguns preferem que seja assim para não mudar muito, Sim. né? E a gente traz uma solução completamente diferente, utilizada normalmente no mercado de pedágios do Brasil, mas que é uma solução que a gente enxerga que é mais otimizada para esse processo do Free Flow. Não, perfeito. E a minha visão é de fato que eu vejo que as concessionárias querem ter algo que é realmente muito parecido com o que elas já tinham no passado. E aí algumas empresas oferecem essa solução muito parecida também. E a pergunta que eu sempre recebo é, poxa, não perde informação entre uma coisa e outra, né? Porque a gente faz back-office comercial. Isso até então nunca aconteceu, né? A gente nunca perdeu informação, felizmente. E a minha posição aqui, geralmente que eu trago para as concessionárias também a gente passou a ter um novo tipo de consumo e um novo tipo de usuário pelo Free Flow. E essas necessidades de pagamento, essas necessidades de cobrança são completamente diferentes do pedágio tradicional. Sim. Então, essa visão do back-office comercial também deveria ser. Né? E a gente se propõe a fazer um excelente back-office comercial, que é fazer uma excelente cobrança, uma excelente gestão da cobrança, disponibilizar os meios de pagamento, e eu não me atrevo a fazer operacional, porque eu tenho a certeza e a garantia que vocês vão me entregar os dados corretos, né? O integrador vai entregar os dados. Então, acho que concordo com você que tem uma visão da concessionária também. Poxa, eu estou mais familiarizada com esse modelo. Existe empresas que fazem esse modelo no Brasil. Sim. Ou quero ter o melhor dos dois mundos, talvez. Aí dá para splitar isso, né? Separar, talvez, o operacional do comercial. E tem funcionado super bem. Infelizmente, a gente não tem problema aí até então. Quando a gente fala agora especificamente do que a gente está vendo no Free Flow atualmente, Miró, qual que é a sua perspectiva aí de novos projetos e dessas concessões todas que estão exigindo Free Flow? Sim. E como que está esse avanço da Captcha aí no Brasil nesse sentido? Sim, perfeito. Ontem até foi discutido bastante isso, né, no evento. A gente vê aí, pelo menos nos próximos 2 anos, mais de 250 pórticos aí, entre concessões federais e estaduais, né? A Captcha, o mercado, como eu falei, ela vai abrir para outros players. A Captcha quer estar à frente dessa atividade, dessas implementações, né? Nós temos parcerias muito fortes já com algumas concessionárias. Então a gente quer continuar, claro, com essa concessionária, mas a gente tem capacidade plena de atender toda essa demanda, né, que vem. A gente preocupa um pouco até com demanda de fabricantes locais, por exemplo, de pórtico, partes metálicas. Realmente, quando a gente começa a avaliar projetos no centro-oeste do país, a gente tem alguma dificuldade já ou começa a encarecer bastante o transporte. Muitas empresas são na região sul, sudeste. Então, essa demanda por pórtico, a gente tem desenvolvido novos fornecedores, né? Então, a Captcha, ela vem inovando, né? Vem trazendo possibilidades de inovações, vem se redesenhando também no formato da entrega, cada vez mais personalizada para o mercado brasileiro, né? Exatamente para bater de frente com toda essa concorrência que vem chegando. E a gente quer entregar a melhor solução, né, com os melhores KPIs e trazer a melhor confiança daquele sistema Free Flow, né, e tirar essa parte técnica do caminho, né? Para a gente, a parte técnica não é o problema. Vamos trabalhar na parte regulatória, vamos melhorar a parte regulatória, vamos trabalhar no cliente contente, né? Sim. Então, ninguém gosta de pagar pedágio, mas se ele paga um pedágio pós-pago, ele já não tem aquela impressão ali de que está deixando o dinheiro dele na cabine. Então, a fluidez do trânsito, a gente pensa na parte de meio ambiente, menos impacto ambiental. Então, vamos posicionar o Free Flow como algo positivo, né? E tirar desses discursos, às vezes da mídia, às vezes de alguns políticos até, de que aquilo vem para multar, que aquilo vem para trazer questões bastante negativas, né? E não é isso. Realmente é uma necessidade. A concessão é uma necessidade, já que
difícil, às vezes, o governo ter a condição de trazer todos aqueles serviços prestados, né? Que é a ambulância, o atendimento, né, a segurança na rodovia, né? Então, tudo isso acaba tendo que ter um FII adicional ali, que é o pedágio. E com o Free Flow, eu entendo que isso é bastante mais... para o cliente final, que agora o usuário ali não é mais um usuário, é um cliente final, é muito melhor ter essa percepção de pagamento de pedágio do que ter que parar, ter que procurar o dinheiro, deixar na cabine. Acho que tudo isso aí a gente tem que vender o lado positivo, que é o Free Flow. Né? Não, eu concordo. Eu acho que a gente tem que também ter esse trabalho de evangelização aí dessa sociedade ao nosso redor sobre o projeto, que eu acho que faz bastante sentido. Sim. E também concordo que, no meu ponto de vista, não tem mais desafios técnicos para o Free Flow. Acho que a gente tem plena capacidade de tecnologia, de desenvolvimento. O problema agora talvez é muito mais o modo como é pensado os projetos e a capacidade dos concessionários de aderirem a ele do que, de fato, é desafio técnico, né? Exato. Bom, vamos para um bate-bola final? Vamos. Uma ferramenta de trabalho que você não abre mão. Ferramenta? Eu uso muito o OneNote, eu uso muito... a própria agenda hoje já é bem complexa, então são muitas ferramentas aí, principalmente corporativas, para conseguir organizar desde a ferramenta corporativa a vida pessoal também, que é muito importante. Legal. Um livro que te marcou? Eu venho, como viajo muito, escutando muito audiobook, né? Então, vou colocar os picos e vales, são bem interessante, abriu bastante essa visão. Né? E também o Miracle Morning também é muito interessante. Legal. Adotei alguns procedimentos que me ajudaram muito. Era um, mas citei 2 já. Não, boa. E um projeto que te deu bastante orgulho? Eu tive, vamos dizer assim, o privilégio de implementar o primeiro Free Flow, efetivamente, em 2013, na Renovias, né? Onde foi até citado pela Artesp, né? Então, eu participei desse projeto com uma equipe americana. E o projeto do sandbox regulatório, eu também viabilizei que a CAPT conseguisse, claro, nós da CAPT, né, mas através da minha gestão, conseguimos viabilizar esse projeto, adequá-lo ao mercado brasileiro. Então, eu vejo como os 2 principais projetos. Mas eu não posso deixar também a Serra Gaúcha de fora, porque... através da sua presidência, os seus CEOs, ter a coragem de colocar 100% da sua arrecadação no Free Flow, né? No momento inicial. No momento que ainda era dúvida, e que há 2 anos atrás, praticamente, 1 ano e meio atrás, ele falou, não, eu vou colocar 6 pórticos em Free Flow e cobrar. Então, realmente, foi um projeto bastante desafiador para toda a equipe, para toda a CAPT, né? Inclusive com o Georg Castro participando desse projeto efetivamente, né? Então, a CSG realmente foi um projeto que mudou assim a visão do mercado brasileiro. O mercado brasileiro, através da CSG, viu que é possível ter rodovia 100% Free Flow. E é um projeto que a gente compartilha aí de trabalho em conjunto. Eu sou super grato também de ter participado desse projeto, e a gente continua aprendendo com ele, né? Eu acho que a gente continua evoluindo, renovando. E realmente a CSG é muito parceira nesse sentido, e eu gosto bastante desse projeto também. Sim. Bom, legal, Miró. Obrigado aí pela sua participação. Obrigado mais uma vez por estar aqui. Chegamos ao final aqui do Conecta, o podcast da Movia, que fala sobre tecnologia e mobilidade, e eu espero vocês no próximo. Valeu!